vamos fazer só um acerto aqui, no set de filmagens, para a gente dar início à gravação desse café filosófico com o Nuno Ramos. Posso dar? Então, boa noite a todos. A gente tem o prazer de receber hoje o escritor e artista plástico Nuno Ramos, desse encontro aqui do Café Filosófico CPFL especial, Prêmio Oceanos de Literatura. Nuno Ramos já foi semifinalista, ganhador do Prêmio Oceanos, é um escritor identificado com a história desse prêmio, mas, sobretudo, é um artista plástico e um escritor através de cuja obra a gente pode iluminar muitas questões do mundo contemporâneo, da vida política brasileira, da vida social brasileira, que é coalhada de contradições, né, Nuno? Boa noite, antes de tudo. Boa noite, prazer estar aqui, boa noite a todos. Nuno, é o seguinte, o nosso encontro vai ser sobre o lugar da arte e como a arte pode produzir diferença dentro dos discursos hegemônicos que nos bombardeiam e, até certo ponto, nos asfixiam, né? De vários lados, né? De um lado existem hoje as fake news, né? Como é que a arte pode reivindicar sua ficcionalidade, a literatura pode reivindicar a ficção, quando a ficção tomou conta da realidade com um sentido absolutamente malévolo, como no caso das fake news. Por outro lado, a gente tem uma hegemonia também dos discursos identitários, que tem um sentido emancipador embutido nesses discursos identitários, das minorias, dos grupos que foram excluídos historicamente. Como que a arte pode reivindicar sua universalidade se ela tem que atender ou tem que se preocupar com a questão identitária que é sempre minoritária? Então a gente está assim, parece acuado. Né? O artista parece acuado, o espectador, o tradicional da arte, o leitor de literatura parece acuado por esses discursos que, ao mesmo tempo, controlam e cerceiam o artista. Você, como artista visual, artista plástico e escritor, acho que está numa condição privilegiada para falar de como isso acontece nas mais diferentes linguagens. Bem, Manuel, boa noite. Essa é uma pergunta enorme, né? E é a pergunta quase que decisiva. Acho que a gente podia conversar um mês sobre isso. Quer dizer, parece que os espaços digamos assim, de autonomia da arte, de alguma diferença da arte em relação aos discursos reivindicativos, aos discursos cotidianos, muitos deles extraordinariamente justos e dignos, e parece que esse espaço está cada vez mais reduzido, não é? E é muito difícil de localizar esse ponto. Uhum. Eu queria só começar contando uma experiência que eu tenho, às vezes, quando eu não vou muito, mas quando eu vou a Paris, eu sou um rato de museu, adoro museu, no sentido mais puro do termo, gosto de ficar assim, vagabundeando e tal, e eu fico, naturalmente, muito tempo lá no Louvre, que é enfim, um museu que todo mundo conhece. E eu adoro ir lá visitar os aposentos do Napoleão Sobrinho, né? Fica lá olhando aquilo, aquelas camas, e pensa assim, puxa, olha como eles eram baixos, olha quanto luxo nesse brocado, e eu passo meu tempo lá. Aí eu saio de lá, eu pego um corredor, ando assim uns 3 minutos, e eu entro na zona da pintura holandesa, e aí eu vejo ao fundo assim de uma parede, de um corredor, um autorretrato do Rembrandt, né? Quer dizer, o autorretrato do Rembrandt ele foi pintado hoje, para mim. E, de alguma forma, esse holandês do século XVII sabia que um brasileiro ia até Paris para olhar aquele autorretrato dele. Quer dizer, ele é contemporâneo meu. Afinal, ele fez uma selfie. Não por isso. Várias selfies. Mas, enfim, aquilo me pega numa região que é uma necessidade da minha vida. Né? Eu me dirijo àquilo como alguma coisa
atual e de igual, enfim. E os aposentos do imperador, eles pertencem a uma coisa diferente de mim, a um documento de época, a um recuo que eu tenho em relação àquilo que eu estou vendo. Não que não seja interessantíssimo ver e que você não aprenda muito, mas há uma diferença entre o documento e a arte. Quer dizer, a arte não é a documentação da vida. Ela é um acesso, um desvio, alguma coisa que pega a documentação da vida e põe em outro lugar. Então, o que eu tenho a impressão é que hoje a gente vive uma época que tende a transformar a arte numa enorme documentação da vida. Como se fossem esses aposentos do Napoleão. E o que é lindo no autorretrato do Rembrandt é que quando você olha aquilo, o ato de olhar aquilo ressuscita o morto que pintou aquilo. Quer dizer, todo ato de apreciação da arte, ele é um ato que traz o passado à vida. Coisa que o documento não, ou não integralmente. Claro que você, ao interpretar, ao historicizar, ao documentar um documento, ao zelar por ele, você está zelando contra a morte. Mas eu digo, esse ato inteiro de revivificação de uma coisa que foi feita ali atrás, é uma coisa que a arte faz, só ela. Então, e quando a gente faz arte, sendo boa, e ninguém sabe quem faz arte boa, quem não sabe, isso é uma questão complicadíssima. Às vezes um artista vai ter o seu público daqui a 100 anos, né? Enfim, quantos grandes artistas foram lidos, Emily Dickinson, Fernando Pessoa, foram lidos somente depois de irem embora, né? Quando a gente vê um negócio forte assim, é muito provável que o público futuro também vai encontrar essa ressuscitação desse morto para lá. Então existe alguma coisa como uma janela para além desse agora que arrasta esse agora. E o que eu tenho medo é que a gente esteja transformando a arte em documentação, quer dizer, ou seja, atolando ela no agora, nas necessidades do agora, às vezes extraordinárias, totalmente justas, com as quais você se identifica e que dá vontade de doar um desenho para um leilão, e tudo bem, ir no jantar, aguentar um jantar na casa de algum chato para dar uma força para aquela causa, mas isso não tem nada a ver. São coisas diversas, né? E eu sinto, sim, que há um certo massacre nesse sentido. Então, paradoxos como grandes artistas que tiveram uma vida péssima. É incrível como a nossa época tem dificuldade de lidar com isso. O Céline, para falar, né, o grande escritor francês, ele denunciou judeus. Os manifestos dele ficaram proibidos, ou estão proibidos até hoje na França, os manifestos antissemitas, né? E, quer dizer, é um artista extraordinário, o Pound foi, enfim. Pior, que aí o caso é mais difícil. Grandes obras que têm conteúdos intoleráveis a nós. Como é que você faz isso? Como é que você lida com isso? Quer dizer, por exemplo, eu adoro, eu não sei se vocês gostam de Bang Bang, eu adoro aquele filme do John Ford, o Rastros de Ódio, em inglês é The Searchers, né? Onde o John Wayne, a Natalie Wood, que é o primeiro papel dela, ela é sequestrada pelos índios e o John Wayne e um índio, ao mesmo tempo um índio branco, filho de branco com índio, eles passam o filme inteiro buscando ela. E o John Wayne acha que ela já se naturalizou, que ela já virou índia. E ele quer matá-la. E o menino quer salvá-la, né? E acaba que parece que o John Wayne vai matá-la, mas ele acaba dizendo come back home, Amy, uma coisa assim, salva ela. Mas o filme tem... Só um minutinho, a gente precisa ajeitar o microfone. Meu? E eu retomo de onde? Só um pouquinho para trás, tá. Você falou da... Eu retomo desse filme. Eu bati? Não. Ah, que bom. Ao menos isso.
Cara, a orelha presa é um efeito. Teatral, recém-publicado. No ano passado, última obra dele. Posso? Bem, então, há uma menina que é a Natalie Wood, o primeiro papel dela, e ela é sequestrada, uma branca, e o John Wayne acha que ela já se naturalizou, já perdeu a identidade branca, virou uma índia, quer matá-la, e há uma criança, filha de índio com branco, que quer salvá-la, e o John Wayne parece que vai matá-la, mas a salva, mas ao longo do filme, aquilo é de uma violência com os índios, na visão deles, que é inaceitável do nosso ponto de vista hoje, não é? Acho que de qualquer um de nós. Há uma cena em que uma índia, para conseguir se insinuar a esse menino, ela agarra ele dá um chute nela, uma coisa assim totalmente violenta. No entanto, é um filme tocante nessa questão do que é a identidade de um e de outro, e acaba sendo resolvido pelo amor ali dele por aquela menina que ainda estava viva quando ele a olha e tal. Então, eu acho que o todo do filme vale a pena. Eu também acho uma dificuldade estranha da nossa época. Desculpa, mas acho que eles estão sinalizando para que a gente eu estou ouvindo um som. É isso? Pegar. Uma dificuldade estranha da nossa época. Bom, eu pego por essa frase. Alguém se habilita a decorar as frases do Nunes? Assim, quando tiver assim um probleminha técnico, a gente não. Continuista. Tem alguém que trabalha como continuista? Tudo bem? Será? Agora? Falando. Pode? Como é que é a frase? Eu acho uma coisa estranha da nossa época. Uma coisa estranha da nossa época. Eu acho uma coisa estranha da nossa época essa dificuldade de lidar com essas impurezas, porque eu acho que o signo da arte está para além da correção dos valores. Não porque ela está poupada disso, lógico que ela tem os pés no real, no agora, no momento histórico, e ela trabalha isso. Mas ela também tem um exercício anticlaustrofóbico, vamos dizer assim, que é para isso que a arte existiu, porque o real vai fechando a gente quer uma janela, um bafo de ar. Esse bafo de ar é anárquico, ele não cabe exatamente naquilo que a gente sabe da vida. Quer dizer, é preciso reconhecer que o que a gente sabe da vida é menos do que o que a vida nos oferece. A arte é esse reconhecimento. Ela é a noção clara disso, a noção amorosa, inevitável, prazerosa, que você recebe no gozo das suas faculdades, de que aquilo que você pensava da vida é um lado da vida, tem muito mais coisa para fazer. Tal. Nesse sentido, ela é um grande vento de popa. Se a gente controla isso, faz esse vento imediatamente caber em velas que vão se levar ao lugar, aí pronto. Né? Então, eu acho que é preciso, essa palavra é muito mal falada na arte, né? Essa palavra da possível autonomia da arte diante da... Mas eu não consigo entender a arte sem esse horizonte de algum fôlego autônomo, alguma coisa que traia a vida. Numa boa medida, todo artista trai a vida, para propor uma outra. O que te incomoda mais? O moralismo que quer calar ou censurar a arte? Nós podemos falar de vários casos recentes em que até algumas instituições acabaram se colocando no lugar de censores.
atendendo assim um certo clamor público? Ou você acha que é pior a injunção, a obrigação de tratar de algum assunto e ter uma militância, um aspecto didático, edificante, etc., na arte? Ou são coisas complementares? Eu acho que tudo que está fora da gente é mais fácil. Nesse sentido é incrível, mas é verdade. A censura é mais fácil do que a autocensura, né? Porque ela é uma coisa exterior, que você configura e tal. Agora, eu acho também que, ouça, a arte é misteriosa. Tem muita arte didática que deu certo. O Brecht tem um artista extraordinário e, digamos, ele tinha metas bem assim claras, ideológicas e tal. Quer dizer, isso aí sabe Deus, da onde vem a arte, né? Não estou dizendo que o cara precisa ser anárquico, precisa ter uma vida não burguesa. O Wallace Stevens era um chato, vendedor de seguros, um poeta do tamanho do mundo. Vai saber onde é que o deusinho vai lá pousar. O que eu estou dizendo é que o produto disso tem que apontar para um outro lugar. Ele não pode, ele pode buscar. Eu mesmo, modestamente, sem me comparar com esses nomões, quer dizer, eu fiz o 111, é uma instalação, fiz a partir de uma repulsa física ao assassinato dos 111 presos em 92 e tal. Espero que aquilo possa ser mais do que isso que me incentivou a fazer, embora eu não fizesse sem isso. Mas o meu trabalho não é a crônica da minha revolta. Ele não tem a mesma valência, o mesmo tamanho. Você não faz uma soma e dá zero. Quer dizer, ele há de ter tocado em coisas que eu mesmo não sabia que eu estava tocando. Então, esse lançar-se numa coisa fora de você, que é uma linguagem física, uma linguagem que tem um dentro e um fora, tem a sua história nela, tem o que você conhece tecnicamente, tem a verba que você tem a data que você tem uma série de coisas que você chama linguagem. Você joga para lá e alguma coisa acontece lá, fora de você. Mas é incontrolável, né? Algum descontrole há de ter. Quer dizer, isso também varia de artista para artista. Não vou ficar aqui dando receita, porque isso é ridículo, mas alguma coisa acontece ali. Esse acontecer ali, a gente não tem como dar um nome para isso e querer que caiba na nossa... Entendeu? Então, o que eu acho um pouco é que a gente vive, de fato, uma época de grande controle do imaginário. Agora parece que chegou a vez da arte. A situação que você falou, que foi de censura, me parece horrorenda, né, para usar o termo, mas mais fácil tecnicamente. No sentido assim, que é uma questão de briga, né? Nós vamos lá brigar com quem quer e vamos falar mal de quem fez isso. Era especificamente o caso de uma exposição chamada Queer Museum, o Queer Museum que o Santander, em Porto Alegre. O Santander cortou aquilo logo que abriu, porque começou a sentir no seu público pagante uma possibilidade de perder imagem, de que, enfim, houve tentativas disso no MAN, em São Paulo, né? Houve tentativas de proibir pessoas de falar e tal, que é uma coisa lamentável de qualquer lado que venha, né? Não é só quem tentou proibir a Judith Butler, quem tentar proibir um cara de direita de falar estará igualmente sendo violento. A gente tem acompanhado burro, uma né? sucessão, né? de Essa exposição do MAN foi o Labette, né? Do Wagner Schwartz. Houve uma tentativa do outro lado de impedir a exibição de um documentário sobre um filósofo extremamente conservador, que é o Olavo de Carvalho, e daí então a tentativa de impedir isso partiu de um grupo de esquerda e não de um grupo moralista ou religioso, e uma série de outros. A gente já testemunhou isso nesses últimos 2 anos. Né? Manuel, que é preciso diferenciar. Quer dizer, eu acho que vaia é uma coisa, censura é outra. Quer dizer, eu acho que quando vaiaram o Caetano, às vezes é perto, no sentido que é muito violento a vaia, mas quando vaiaram o Caetano Veloso, ele respondeu, né? Eu fui vaiadíssimo naquela coisa dos meus urubus lá, né? Quer dizer, eu usei 3 urubus de zoológico, com todo o apoio veterinário, que estavam em outros zoológicos, eu pus na Bienal, os caras me massacraram, mas eu acho que dentro do que eu pude, eu briguei de volta. Eu nunca usei a palavra censura para isso. Eles acabaram tirando os bichos, porque ganharam uma ação judicial, a gente recorreu, perdeu de novo. Eu achei que censura não. Para mim foi burrice, mas censura não. Agora, eu acho que quando uma instituição fecha as suas portas por medo de imagem não
permite diálogo de nenhuma forma, ela está traindo a vocação, porque ela está ali no lugar do público, ela é o público, e o público não é a maioria, o público às vezes é duas pessoas, esses dois têm direito, a minoria tem direito, não é voto, né? Quer dizer, uma instituição representa vários pontos de vista, inclusive os minoritários, então ela tinha que respeitar isso. Então eu acho que o que houve situações de grande confronto. Eu pessoalmente não sou muito desse jeito de ser, mas eu acho que é jogo. Quer dizer, um artista vaiado que se vire, pô. Ele também não está ali para ser uma plantinha frágil que diga, minha criatividade está tão cerceada, sabe, hoje em dia, porque está tão difícil. Não, não é assim. Você está aí em público, é um espaço público. Porque, no fundo, o que nós estamos conversando muito, o tempo todo, e que no Brasil é muito complicado, a pergunta é, o que é o espaço público no Brasil? O que é isso? Como que isso se qualifica? De onde ele vem, para onde ele vai? Qual é o tamanho? O que pode e o que não pode? É muito difícil. Porque num país com a distribuição de renda nossa, com a falta de acesso a este espaço público, essa questão é muito falseada por 1000 níveis de classe, de gênero, de cor, de tudo, né? A gente chega a tender a confundir um pouco o espaço público com o espaço da indústria cultural, da mídia, né? Parece quase que a Rede Globo é quase que o espaço público nacional, né? Que é uma coisa estranha, não estou demonizando ninguém, acho que a Globo tem coisas incríveis, tipo beijo gay em duas senhoras de 80 anos com a Fernanda, está ótimo isso. Então não é demonizar, né? É muito melhor que muitas outras. Mas eu acho que existe, sim, uma espécie de... Como esse espaço público, ao qual uma exposição se dirige, que é o público, como ele é muito falseado, muito assim, dominado por características de exclusão, ele não se põe com a força que tem em outros países, entendeu? Onde esse espaço público, o Zola, né? O Émile Zola, né? Quando teve aquele affaire Dreyfus, né? Quer dizer, aquilo é um escritor ocupando o espaço público da consciência francesa por todos os meios possíveis. Esse chama, nós estamos falando começo do século XX, né? Comecinho do século XX, se não me engano. Virada do 19 para o 20, né? Virada do 19 para o 20, aqui parece que esse momento não chega, porque a nossa vida social ela é sempre, ela sempre ocorre na exclusão de um batalhão regional, étnico, né? A mídia até tem esse papel ambíguo mesmo. A Tropicália, eu acho que ela é um pouco assim, digamos, a visão de quando o segundo round televisivo da indústria cultural veio, ela é a visão talvez de que isso pudesse ser democrático. Um pouco da energia deles, um pouco vem disso, dessa e eu acho que foi e não foi. Quando você fala da Tropicália, anos 60, por causa daquele borramento de fronteiras entre alta cultura e cultura popular, indústria cultural e cultura de elite, que eles promoveram nos anos 60. Tinha um palanque midiático que eles acreditaram que era bom, e nós vamos entrar em contato com a empregada, né, coisa que, por exemplo, eu não tenho nenhuma ilusão de que eu vá ter acesso. Então, o meu público, como a gente estava brincando ali dentro na sala VIP, por falar nisso, né? Que tem a feira de Paraty, a Flip. Então, a Flip, eu tive 2 vezes na Flip, foi uma coisa incrível, uma feira, você sabe, né, em Paraty. Não sei Festa literária. Festa literária, sigla, né? Perdão, feira foi uma palavra ruim. Festa literária. Mas você sente que você está em Atenas, né? Porque todo mundo te leu, você fala, você está num bar, passa um cara, por favor, eu gosto daquele trecho do seu livro e tal. Mas parece que todos os seus leitores estão ali e você nunca mais vai achar nenhum que não esteja, agora fui eu, né? Que não esteja presente naquela cena. Ou seja, é uma cena muito restrita, essa coisa dos leitores. Um segundinho só. Acho... Perdão, eu chutei, eu fiz o quê? Eu gesticulo muito mais. Você está se segurando.
Crise de coluna, né? Ciático. Você tá com dor. Grande real. Da Flip. Você tá falando da Flip que parece que você tá em Atenas. Né? Porque todo mundo só que ao mesmo tempo isso se esgota. Se você quiser talvez retomar daí, porque teve uma hora que... A gente tá só para eu dosar mais ou menos as minhas perguntas. Você já tem ideia? É. Tá bom. Ok? Acho que talvez aí, como teve um primeiro momento que teve uma coisa que, assim, eu te corrigi da festa da feira para festa, talvez você fale assim, quando a gente está na festa literária, a gente se sente uma espécie de Atenas. Acho que se retomar daí funciona bem. Retomar Flip, né? Posso? Pode? Não sei. Pode. Bem, eu não sei se vocês conhecem a Flip, a festa literária lá de Paraty, mas é um lugar que você vai e você se sente assim como em Atenas, estão todos os seus leitores e tal, mas ao mesmo tempo você tem uma certa impressão que você nunca mais vai achar um leitor fora dali. Eu acho que essa é uma característica intensa de quem faz arte aqui, em geral, quer dizer, à exceção de quem trabalha com música popular, TV talvez, uma redução brutal da dinâmica pública, da dinâmica com o público. É claro que toda a arte de vanguarda, atravessando o século XX inteiro, foram artistas que tiveram pouca troca com o público. Em geral, a troca era sempre na forma do escândalo e tal. Mas eu acho que, pegando os meios como um todo, essa troca é muito mais rica do que aqui. O exemplo disso, que eu acho mais bonito, é o Machado de Assis, né, que tem esse maluco leitor-leitora, que está em toda parte, cara leitora, tal, quando esse leitor justamente não existia. Esse leitor ou era reduzido demais, ele um pouco simula esse leitor, ou tem assim uma espécie de acesso genialmente, um drible que ele dá, que é trazer o leitor para dentro do texto dele, já que ele não está fora. Então, essa espécie de ficcionalização do leitor, acho que é um dos golpes de gênio dele, que faz a literatura dele decolar dessa forma, né? Quer dizer, já que ele não sabia para quem ele escrevia, ele resolveu botar no próprio texto dele. Então, ele passou a operar com isso, ao invés de ser vítima disso, né? Mas, de toda forma, essa questão pública que nós estamos falando, ela é muito perigosa aqui entre nós, eu acho. Porque ela é muito suscetível de manipulação, muito suscetível de coisas brutas mesmo, como agora nós vimos, né, nesses casos aí que você lembrou. A reação é pequena, não é? Os jornais... Porque a reação é das pessoas que frequentam essas exposições ou que assistem os filmes. Caso do filme, sei lá, Vazante, da Daniela Thomas, que também foi atacado por outras questões, por causa né, grupos que representam, enfim, a cultura negra. Falaram que, olha, não se viram representados ali, questionaram. Mas, assim, o protesto de quem vê uma obra sendo atacada é sempre também minoritário, assim como a arte, né? Porque a gente tem um esgarçamento tamanho na sociedade brasileira que mesmo o público para essa arte que tem esse caráter divergente também é pequeno. Não, eu acho que a gente tem que fazer o que dá, né? O que dá é trazer as questões para a sua dramaturgia pública. Né? É isso que tem que ser feito. Nesse sentido, repito, vaia não é censura. Isso para mim é claro. Pode até ser que esteja perto, que pule de uma coisa para outra, mas a princípio, se vocês aqui detestassem o que eu estou falando e começassem a interagir comigo no sentido e eu permanecesse podendo falar e vocês permanecessem podendo falar, jogo. Isso é jogo com carrinho, tudo bem. Quer dizer, o que não pode é eu poder falar a vocês, não, vocês podem, eu não, aí não. Quer dizer, aí é que há uma região verdadeira que na verdade, às vezes o ego do artista sai um pouco chamuscado, mas é uma delícia, na verdade, é importantíssimo, que é essa intersecção com o público. A crítica, muitas vezes, está no lugar do público. O Diderot é o primeiro crítico de arte, porque, no fundo, o público estava começando a ir ver quadro.
Baudelaire, que é um crítico extraordinário, é porque realmente tinham os salões. Quer dizer, o crítico ele faz um pouco esse jogo entre o público e a obra. Digamos, é um especialista que enriquece essa interface, né? No Brasil, a crítica, muitas vezes, ela é quase o lugar da obra mesma, né? Eu vivi muito isso quando eu comecei como artista plástico. A gente tinha o nível dos textos eram extraordinários, o público era quase nenhum, então você ficava com aquele texto assim, nossa, não acredito que eu fiz, que legal isso, não sei o quê. Nem sempre era elogio, mas era muito inteligente e tal. E é como se o lugar da obra fosse quase que aquele catálogozinho, né? Agora, quando você fala da emergência da crítica, eu lembro de um outro aspecto, né, que além da questão do público ter acesso à obra, também a emergência do crítico de arte, de literatura, coincide com o fato de que a obra se torna cada vez mais uma obra singular, mais uma expressão de um indivíduo que cria uma obra que se torna mais opaca, mais de conteúdos menos comunicáveis, né? A arte da antiguidade, da Idade Média, até mesmo do Renascimento, ela traduz um certo imaginário comum. Né? Ela coloca em circulação com melhor ou maior, com menor destreza técnica, alguns conteúdos que são compartilhados. Na hora que a obra de arte se individualiza e passa a ser uma expressão, né, o ápice disso vai ser no romantismo e depois na arte moderna, na hora que passa a ser a expressão de um indivíduo, é como se a comunicabilidade da obra de arte se tornasse menor. E daí entra o crítico como uma espécie de mediador ou intérprete da opacidade da obra e o público, que quer uma inteligibilidade da obra. Ok, né? Então isso é um fenômeno mundial, obviamente começa nos grandes centros da tradição aos quais nós pertencemos. Agora, como isso se dá num país dramaticamente desigual também do ponto de vista de formação cultural, de educação, em que se cria não apenas um afastamento da arte, mas como um ressentimento do público em relação àquilo que ele não entende. Né? Porque eu comecei falando do crítico como um intérprete, como um mediador entre a obra e público. Mas se a gente tem um público que não tem nem capacidade de compreender o discurso da própria crítica, que deveria fazê-lo compreender melhor, isso acaba gerando um ressentimento. A gente vê esse ressentimento. Hoje não mais existe apenas uma censura moral em relação ao artista, pegando do ponto de vista dos protestos que acontecem. A gente testemunha muito frequentemente um ressentimento, com hostilidade pública de artistas que são considerados parasitas de um sistema de mecenato promovido pelo Estado. Como é que você entende isso? Manuel, a minha resposta talvez te surpreenda. Quer dizer, eu não consigo ver a arte como uma coisa difícil para ninguém, nem como resultado da educação de ninguém. É claro que ela partilha valores numa determinada, muito genéricos, antropologicamente, época e tal. Mas eu acho que a crítica, ela não é necessariamente didática, nem é necessariamente quem vai fazer a interface nesse sentido do acesso. Muitas vezes, é um fator muito esquecido na crítica. A crítica, ela é portadora de um desejo de mais arte. Quer dizer, tem um eros na crítica também. A crítica não é um cara que fica restringindo o artista ou explicando. Ela é também alguém que quer fazer aquele jogo ir mais longe, relacionando artistas, pegando o caldo daquela onda, purificando, tentando botar Mas isso contextualiza e torna mais inteligível, né? Muitas vezes. Às vezes atrapalha nesse sentido até. Pode ser até difícil e tal. O que eu acho um pouco é que a gente pega as situações onde essa reivindicação por inteligibilidade assim, geração de exposições, com 2.000 artistas, a pessoa fica exausta na primeira meia hora, com seletividade ruim ou feita rápido, né? Com montagem fraca. Então, isso tudo vai somando, vai causando um ruído que ninguém aguenta, né? Eu acho que se você... É claro que muitas obras de arte hoje têm uma espécie de bula, né? Tipo assim, olha, funciona o seguinte, eu vou tocar aqui, você vai responder aqui, a gente vai fazer assim, e aí... Então, a regra é essa. Uma vez que essa regra, digamos, você precisa saber sem ser pela obra, mas uma vez que você tenha a regra,
Eu tenho pouquíssimo saco com gente que me diz que não entende. Eu tenho pouquíssima paciência com isso. Intimamente, posso estar totalmente errado, mas eu não tenho paciência com isso, não. Eu acho que a questão é pega ou não pega, não me enche. Vá à luta, pô. A vida é assim. O cara, para escolher uma calça, ele tem todas as opiniões do mundo. Por que não vai ter opinião sobre aquilo? Ah, porque eu não estudei, porque eu não sei. Não, a arte não é... A pessoa menos educada não é uma espectadora pior do que uma pessoa mais educada. Eu juro pelo Senhor. Isso eu sei. Sem fazer demagogia populista, mas eu digo assim, claro que uma pessoa que tenha mais referência vai elaborar melhor, tá bom. Mas que você, às vezes, você recebe um comentário incrível de uma coisa que você fez a partir de alguém que não era exatamente uma pessoa do meio, isso é verdade verdadeira. Do cara que carrega o quadro a uma criança, alguém que você nunca viu, que entra lá e bate num negócio que você nunca tinha pensado e às vezes vai longe. Eu não estou querendo ser ingênuo, é lógico que a educação é bem-vinda, a arte é educação, tá bom. Mas a arte, assim como aquele Rembrandt é diferente de um documento, ele é portador de uma verdade que a educação não acessa. Pode ser antecâmera, pode empurrar o cara até um lugar perto, mas depois ele está sozinho, então vá à luta. Eu não tenho nada contra quem não gosta do que eu faço, é assim mesmo, normal. Não gostar é ótimo. Não gostar é um juízo, às vezes, generosíssimo. E muita arte, muita crítica, você sabe disso? Muita crítica, às vezes, ao formular um juízo negativo, acessa a obra de um modo mais forte do que uma que dá um juízo pró, né? Muitas vezes a crítica contra, ela potencializa a obra de um modo que a crítica a favor não faz. Enfim, há vários exemplos disso. Então, diante de uma obra, a única coisa é que eu acho que a gente precisa ser ativo, no sentido assim de... Como em tanta coisa na vida, eu não gosto desse negócio assim, sabe, que a arte contemporânea, a literatura contemporânea é tão difícil. Não é difícil, não Mas é. por que gera um ressentimento, como a gente tem testemunhado, observado hoje? Um ressentimento real, contra a figura do artista. Então, assim. mas não é pelo estatuto um pouco poupado que o artista tem, quer dizer, digamos assim, você tem um sistema de trabalho que ganhou todo mundo, mas o artista ainda não, ele ainda está convivendo com aquelas mulheres lindas, aqueles homens lindos, e ainda tem uma aura de fama, ainda tem uma grana rolando, que às vezes não é para pouca gente, mas você fica aquela notícia, você quem vendeu por $500 mil, aí você soma isso tudo, vamos enquadrar, né? Vamos enquadrar esse negócio, chega, não dá para deixar esse pessoal solto. Vem daí. Eu acho que é mais isso. Aí, claro. Agora, só dando razão a quem tem esse sentimento que eu estou dizendo que eu não aceito. O cara entra numa Bienal. Tem, em geral, olha, 400 obras. Algumas dessas obras, eu tenho certeza que, se montadas, bem montadas, ficariam muito mais habitáveis. Em geral, são montadas pelo prazo, pelo dinheiro, tal, montadas de um modo um pouco assim... duvidoso. Você soma aquele negócio, são 3 andares, não sei quantos mil metros, o cara não, da arte contemporânea. Fui eu? Só. A Bienal, não. Eu acho que vamos fazer um ranking aqui. A Graziella. Eu falei do Renato Giannini, né? O Renato Giannini, a gravação não editada dele que está disponível no YouTube, tem muitas vezes. Daí tem uma hora que ele fala assim, eu prometo que essa é a última vez que eu faço isso. Vamos ver. Promete, quem sabe dá certo com ele, deu. Aquele que vai em cima, assim, fica num... Você estava falando do prédio da Bienal, né? O cara entra naquele prédio, tem 3 andares, 5 mil metros, aí se perde ali dentro e põe a culpa na inteligibilidade das obras. Pergunta. Perfeito. Nas últimas décadas surgiu a expressão guerras culturais, né?
como expressão justamente desses conflitos que a gente tem testemunhado. Como é que isso incidiu sobre a sua produção especificamente, como artista plástico e como escritor? De alguma maneira isso atravessa o seu trabalho criativo, sua invenção? Olha, eu fiquei um pouco assim, cerceado nessa coisa com o animal. Eu não trabalho mais. Eu já estava pensando até em usar um aquário, mas já vi que ia ter tanto grilo que não. O grande problema foi com os urubus do Isso, Bandeira Branca, né? É. Agora, eu repito o que eu te falei, quer dizer, eu acho assim, ó, esses grupos identitários têm méritos extraordinários na prática. Quer dizer, eu cresci com o mito da democracia racial brasileira. Eu achava isso, quer dizer, um país que se miscigena, no fundo a coisa é com o pobre, não é étnico, é de classe e tal. Esse mito espatifou, e a gente hoje lê o Gilberto Freire de uma outra forma, entendeu? Isso é muito interessante. Quer dizer, eu acho que tem resultados muito bacanas, muito positivos. Apesar de estar começando, a vida dos gays, a vida dos trans hoje é melhor do que era quando eu era menino, embora falte tudo, não é? Então, eu acho que eu quero papo com essa gente. Agora, eu quero briga também, se eu tiver que brigar. O que eu acho é que a gente precisa constituir mais um espaço público onde a divergência dure. Porque o massacre, quando vem nas mídias sociais, ele é tão violento que dá vontade de sair correndo. E essa é um pouco o que as pessoas fazem. Então, antes de outros poderem se posicionar a favor disso ou daquilo, a pessoa já não, peraí, eu estou fora, desculpa. Isso eu acho autoritário e burro. Quer dizer, é razoável que um grupo veja na utilização de 3 urubus num prédio público um ato de violência contra os animais. É razoável isso. É razoável que eu argumente de volta. Cara, eu peguei de um zoológico onde eles estavam numa jaula, eu fiz a conta, 68 vezes menor do que a minha. Eu tenho um veterinário, o tratador dele lá está aqui, está tudo cuidado, se qualquer coisa a gente tira tal. É razoável, são 2 posições razoáveis. É preciso que elas durem, que isso crie exatamente a vida que uma questão em público cria, que é divergência, onde todos nós vamos ficar menos burros. O que parece hoje é que quando qualquer coisa aparece, imediatamente a coisa é tão violenta, tanto que uma delas cede. E isso eu acho autoritário, não a questão. Entendeu? Agora, quanto à produção, eu acho, como eu falei, a produção da obra de arte, ela tem que ser louca, ela tem que ser anárquica, o que não quer dizer que ela precise ser disforme, surrealista, onírica, não é isso. Eu estou dizendo que ela precisa ser divergente da cadeia fatual e dos valores da vida. Divergente não para ser o contrário, mas para ser estranha, para te dar um amor pela vida diferente daquele que o cotidiano te dá. Né? Dentro disso, sim, eu acho que tem que ser assim. Quando você falou que o espaço público brasileiro parece que coincide com o espaço público da televisão, e você realiza performances em que você faz com que os atores repliquem de uma maneira enviesada, e eu peço que você explique isso para o público que está aqui presente, que nos assiste, como é que se dá isso? Como é que... o que você faz, o que você está fazendo em termos de roer por dentro a linguagem desse espaço público identificado com a mídia televisiva? Então, eu acho que veio um pouco disso mesmo, de pensar assim, eu acho que veio um pouco do impeachment, que mexeu muito comigo. Achei que quebrou alguma coisa ali que é difícil de consertar. E você poderia explicar o que são essas performances teatrais? Só para ficar claro para quem... Eu fiz uma que era assim, ó, a gente pegava 2 atores, botava num palco, como se fosse o tamanho assim, ó, desse lugar, tipo 100 metros, né, algo assim. Aí tinha banheiro, cozinha, comida, saco de areia, sofá, boxear, cama, bicicleta ergométrica, tinha fogão, é claro,
Aí tinha, esse era um kit de sobrevivência. Aí tinha um segundo kit que era um kit assim de jogos, né, baralho, frisbee, e tinha um outro kit que era um kit fantasias, pequenos adereços assim que os atores tinham como recurso. Aí eles ficavam recebendo o áudio da Globo e replicando aquilo ao vivo, no ato. Então, eles recebiam através Se o ator da novela falasse uma coisa, eles falavam eles entre falavam eles. a mesma coisa. Então, cada um pegava uma voz. Quando eram 3, eles tinham que se virar. Então, eles tinham um earphone gigante, assim, e um negócio desses que incomodava menos a eles do que está incomodando a mim. E aí, você podia ver ao vivo, mas também passava, assim. Tinha 2 câmeras e uma mesinha que a gente ia montando e passamos aquilo numa espécie de TV nossa. Então era um pouco como se a emissora que estivesse no Big Brother e não as pessoas na emissora. E dava coisas muito curiosas. Imagina, jornal. Era 24 horas. Começou no Jornal Nacional. Não, perdão, começou no Fantástico domingo e acabou ao final do Jornal Nacional de segunda. Então, eles iam ao banheiro, eles cozinhavam, eles faziam jantar à luz de vela, eles jogavam peteca, frisbee, tudo dando o texto da Globo, os dois, 24 horas ininterruptamente. Então, davam uma coisa muito deslocada, foi super interessante. Ou seja, eu acho que eu queria pegar aquela voz que me pega e eu tomar conta dela. Agora eu vou tentar fazer com os debates. Agora, os debates a gente vai representá-los também. Vamos pegar ao vivo e botar os atores para fazer aquilo e vamos fazer algumas intervenções malucas em cima. Mas acho que é uma tentativa de sequestrar a voz que seria a minha, né? que estaria no lugar da minha, né? Quer dizer, representar quem acha que me representa. Sequestrar quem assim. te sequestra. Isso, sequestrar de volta quem me sequestra. Acho que é isso. Uhum. E com os debates vai ser como? Então, a gente vai fazer um de segundo turno e um de primeiro turno. O de primeiro são muitos, nós vamos fazer uma coisa redonda assim, e no meio vamos colocar um derviche girando loucamente ali, como uma mariposa presa, assim. Não sei o que vai dar para você. Continuamos? Seguimos? Acho que testa um pouquinho a voz, porque acho que a sua voz já era. Não sei, porque eu não estou aqui em todos, mas comigo é. Acho que vou sentar em cima da mão. Não é a mão, é a cabeça. Vai soltando aqui atrás. É a cabeça? Então, se mexer um pouco menos, é melhor. Tá. Eu vou ficar com o torcicolo. Pode? Pode? Então, no segundo turno, que são 8 candidatos, nós vamos botar todos em círculo e um derviche girando assim naquela... Acho que ainda não estava. Ela tinha cenado que... A gente vai trocar o microfone, tá? Ver se a gente resolve isso. Nós temos mais uns 10 minutos, é isso? Acho que pela sua média, só mais umas 2 vezes. Só mais 2. É de 5 em 5. Exato. Mas ainda tem as perguntas de todos os presentes aqui, de quem nos assiste pela internet, então você ainda pode ir melhorando a marca. Assim, Quem sabe eu... E você nenhuma, né? mas é que eu tô falando pouco, né? A minha tarefa aqui é escutar e... É mais cômodo a minha situação. Eu tô do lado de cá do balcão, é mais cômodo. No microfone melhor. Só pode ser.
Mas é engraçado te falar uma coisa, essa questão da crítica, entendo quando você fala assim, que realmente você discorda dessa ideia de que as pessoas não entendem que o crítico serve para explicar, mas ele, na verdade, potencializa o sentido, né? Mas quem estuda a história de surgimento da crítica, assim, tanto na arte quanto na literatura, afirma assim quase sempre que Pois não? que a questão da crítica surge muito em função dessa perda de Não, inteligibilidade, como tá. Tem mesmo. porque assim, tanto que você pega em literatura, por exemplo, antes você tem até 1600, até 1700 você tem as preceptivas. Você não tem o crítico, você tem o contrário. Você tem aquele cara que formula as diz o regras que que devem deve ser ser. seguidas. Porque porque a arte consiste numa Claro. repetição, numa emulação. Né? A partir do momento que se deixa de emular, porque o valor passa a ser autenticidade, originalidade, expressão individual, a arte se torna menos seguidora de regras e, portanto, ela cria suas próprias regras e precisa de alguém que Mas isso faça está essa tá no interlocução. público, né? Quer dizer, isso está no público. Né? Vamos lá. Onde é Retomando. que eu estava? Quem era o nosso continuista aqui? Eles vão mandar parar Quem já, estava já, aqui? quer ver? Pode? Nós estávamos você estava na questão do debate, né? Estava explicando a performance do debate político. Então, eu tenho feito essas obras com grande, sei lá, alguma coisa mais imediata com o país, que não era tão frequente. Eu estou com a cabeça assim um pouco para esse lado, o último ano. Achei um negócio curioso. E então tem essa representação desses debates seria uma tentativa de que os atores consigam dizer o que deveria dizê-los, né? Que eles consigam eles dar a voz, digamos, cujo treino foi expressar o seu público, como um político fala, ele retomar para si isso, como se a sociedade civil tivesse um pouco essa tarefa hoje, de reconquista dessa voz. Quer dizer, essa voz não é deles, é nossa. E eu acho que um pouco essas obras, essa ideia do ao vivo essas obras iriam se chamar, essas performances que eu estou fazendo, talvez viria uma série assim que eu faço ao longo de uns anos, eu queria chamar Aos Vivos, né? Quer dizer, eu sempre passo isso como uma TV minha, num sistema assim, mas eu acho que é aos vivos mesmo, quer dizer, há alguma coisa a ser feita, e acho que esse é um tema até cosmopolita, não é um tema nacional, há uma reconquista civil da vida, né? Quer dizer, a gente está vivendo uma espécie de espatifamento maluco da ideia de representação. Ninguém mais representa ninguém, acho que em lugar nenhum do mundo, não é? Quer dizer, essa coisa que você era uma certa cadeia que passava alguma coisa da sociedade civil para os círculos de poder e voltava com todas as divergências e escândalos e tal. Parece que isso quebrou, né? Quebrou. E um pouco dessa coisa dos discursos serem muito autocontrolados vem dessa quebra, vem, de certa forma, da morte da política. É uma consequência boa, que as vozes agora elas se enunciam, mas pode ser uma consequência redutora e reacionária se isso for, digamos, caminhar não para uma alteridade, mas para uma repetição da própria identidade infindável. Aí isso vai espatifar cada vez mais. No fundo, você vai ter, daqui 30 anos, você vai ter 80 identidades em cada tema, né? Assim como tem 80 tipos de água hoje, né? Quando eu era menino, tinha 3 tênis, bicho. Hoje é um negócio assim, você precisa fazer uma faculdade para escolher um tênis, né? Assim como tem 80 tipos de cada mercadoria, dá a impressão que cada grupo vai se fragmentar em 1000 partículazinhas que vão espelhar a si mesmas, um pouco como tem um filósofo, Leibniz, que tem esse conceito da mônada, né? De uma unidade mínima de si mesma, né? Quer dizer, parece que a gente está caminhando para uma espécie de monadologia infinita, né? E isso, se por um lado você quebra em boa medida essa cadeia de poder e você sente que a sua voz é que tem que ser ouvida, o que é legal,
essa voz que é ouvida, ela tem que se oferecer ao outro, ela tem que se abrir, ela é uma voz do outro, não é a sua, é sua para receber a do outro, para chegar no outro, para mudar o outro, né? Não é para você voltar para si mesmo e ficar onde você já estava, ali como uma mônada. Dentro dessa perspectiva, o que você acha do conceito de lugar de fala? Então, eu acho que toda arte é uma invasão do lugar de fala de alguém. Eu não consigo imaginar arte sem algum lugar de fala ser invadido, né? A arte é ver por dentro alguma coisa que não é vocês. Eu acho que você tem que ter esse acesso, né? Quer dizer, você não poder botar a voz do seu personagem numa identidade, você ter que obedecer a essa filiação, quer dizer, isso é um negócio que não faz sentido nenhum para mim. Perfeito. Agora, repito, eu não sou ingênuo, eu acho que o discurso do lugar de fala produziu coisas extraordinárias, eu quero papo com essa gente. Eu acho interessante, eu acho que eles estão batalhando pelo deles, eles estão indo, eu acho legal. Eu tenho a aprender com isso, acho que a vida é muito mais rica. Gente, a frase do Mano Brown, você pode não saber o que é ser negro no Brasil, mas a polícia sabe. É uma frase para mim que divide a vida em dois. Quer dizer, é uma frase sensacional para quem dizia, como eu, que a questão não era étnica, era de classe. Quer dizer, sim, você acha isso, mas a polícia sabe quem eu sou e você não sabe. Foi isso que o Mano Brown ele falou de uma experiência que me disse. Que você não teve, Isso, enfim, na isso. sua vivência. Isso. E o que não quer dizer que você não possa incorporar essa vivência dele, né? Ou seja, você não precisa se restringir pelo seu lugar de fala. Agora, você pode aprender com ele também, né? Agora eu vou ter que pedir licença para descrever o Mano Brown como eu estou fazendo agora. Será que essa minha posição, que admira o Mano Brown, não é também uma posição de classe, de branco, de rico? Vai saber? Quer dizer, isso é uma questão que alguém vai ter que me dizer de volta e nós vamos batendo bola. Se esse debate se interrompe, e se a arte, na sua ambivalência, na sua ambiguidade, no seu, sei lá, jogar um esporte meio louco que a gente joga, se ela é imediatamente enquadrada, aí, cara, a gente emburrece muito. E é um pouco o que acontece. Então, parece que o caminho identitário ele é rico, mas ele precisa se alterizar. A identidade tem que ir para um lugar que não é idêntico. É essa a riqueza dela. Sem isso, ela vai bater onde ela já estava, e daí? Perfeito. A gente falou bastante aqui... Vou reformular a frase. Você falou bastante aqui sobre a questão dos particularismos e como isso tem o seu lado, enfim, emancipador e ao mesmo tempo o seu lado cerceador, enfim. Agora, tem um outro fenômeno que é conexo a esse contexto sobre o qual a gente está conversando, que é o fenômeno das fake news e daquilo que se chama hoje de pós-verdade. Nós viveríamos uma era da pós-verdade em que o valor de uma afirmação vale pela força com que ela é proclamada ou imposta e difundida e não pelo seu lastro de realidade. É muito curioso, porque boa parte da arte moderna, da perspectiva moderna, da percepção moderna de mundo se deu na direção de um certo relativismo, um perspectivismo, do qual a arte, e em especial a literatura, foi porta-voz, reivindicou isso, né, esse relativismo, esse perspectivismo. E hoje é isso que parece ser também um outro inimigo da arte, uma espécie de rival, um rival cínico e meio fraudulento, né, da ficcionalidade. Como é que você vê isso como escritor? Porque a gente conversou aqui bastante sobre o seu trabalho como artista plástico, mas como escritor, e a literatura é talvez assim a linguagem que mais expressa a noção de ficcionalidade. Como é que a ficcionalidade da literatura reage, lida com a ficcionalidade dos discursos da era da pós-verdade? Eu acho que as raposas se infiltraram, né? Quer dizer, nós estamos aí, o galinheiro foi invadido, né? Tem raposa em todo lado. Manoel, quando o Orson Welles narrou a invasão marciana, não sei se foi Nova York, não sei se foi Los Angeles, não me lembro a cidade. As pessoas, vocês sabem disso, né? Quer dizer, Guerra dos Mundos. Ele pegou a Guerra dos Mundos do H.G. Wells e fez uma narrativa radiofônica que
convenceu as pessoas, a tal ponto que as pessoas saíram correndo de casa, as pessoas acharam que realmente estava havendo uma invasão marciana. Foi uma dessas coisas assim, hoje seria preso, sei lá o quê, mas era uma fake news e tanto. Né? Mas, digamos assim, quem estava regendo isso, até no perdão que ele teve disso, que hoje ele seria preso como um terrorista, provavelmente, né? Iam a pesquisar, fosse casado com uma mulher iraniana, pronto, né, não saía mais de Guantánamo. Quer dizer, sei lá. A questão é o que você faz com essa fake news. Se for para dar voto para o Trump, pô, sinto muito. Eu não tenho muita opinião sobre isso. Não sei bem o que foi os russos nos Estados Unidos, não tenho informação. Agora, eu adoro fake news. Minha vida é uma enorme fake news. O que eu quero é fake news. Eu adoro essas notícias malucas. Eu acho que tem um imaginário incrível. Eu vou demonizar isso em cima da verdade protestante, né, bíblica, que ninguém mente. Porque o Neymar caiu e ele deu 2 voltas a mais. Então, realmente, ele é um mentiroso. Vamos dar um tiro no cara, entendeu? Quer dizer, também tem um moralismo aí norte-americano nisso que eu tenho interesse zero, entendeu? Se a fake news for um imaginário que está se soltando em relação... porque também, vamos combinar, não estou querendo misturar, eu sei, mas a CNN também tem sua cota de fake news, a Globo News tem sua cota de fake news, eu sei que é muito mais baixa do que Biriri Bororó, que são coisas visivelmente malignas, mas... Não vamos zerar também toda a crítica ideológica que o século XX criou em nome de uma segunda ideologia, que seria a fake news, da qual todos nós seríamos inimigos, e todos nós estamos isentos agora de qualquer fake newsação das nossas crenças. Quer dizer, nós somos poços ambulantes de fake news. Nós todos carregamos 300 fake news quando damos nosso bom dia, quando beijamos a mulher da gente. É tudo mentira e é tudo verdade. Vamos parar com isso. Quer dizer, de novo... A gente agora pega assim, um mapa analítico, pré-cartesiano, e põe as coisas assim, e faz que nem aquele cara lá, né, um PowerPoint bonito, com umas coisas, e dá fake news. Bicho, vamos ler Balzac, né? Ilusões Perdidas, descreve isso, pô. Quer dizer... A questão é como é que a gente lida com isso. Você citou Balzac, mas curiosamente a reação de boa parte dos escritores tem sido produzir autoficção, né? Não produzir ficção no sentido pleno, assumido, mas produzir uma ficção com lastro de realidade, assim como existe uma certa obsessão com os filmes baseados em fatos reais, em fatos reais, né? Essa frase típica de cinema americano, né, que é baseada em fatos reais, isso aí é uma frase assim perturbadora, né? O que isso quer dizer? Baseado, eu não sei. Não por causa eu não sei o que quer dizer baseado, eu não sei o que quer dizer fato, e eu não sei o que quer dizer real. É um monte de coisa, peraí, é estranho, enfim. Agora, eu não estou negando que as redes sociais produzem ondas através de robôs de manipulação política, que vai para cá, para lá. Eu acho que isso tem que ser combatido com armas parecidas, entendeu? Mas não vamos negar que é um pântano a vida. A gente sabe o que é, no fundo? A gente vive uma época muito do bode expiatório, né? Então você pega uma coisa, põe no planeta da expiação. Vou repetir, jurei que não ia falar, mas eu vou falar pela segunda vez nisso. O Neymar, para mim, ficou nessa coisa expiatória, entendeu? Quer dizer, independente de ele ser o pior ator que eu já vi, né? Fazer um curso brechtiano de atuação faria bem a ele. Mas, cara, toda a ficcionalização da falta sobrou para ele. Quer dizer, ninguém mais fez isso. É muito louco. A gente vive um pouco isso. Então, fake news é assim também. Daqui a pouco você vai ter uma ideia, você vai fazer o quê, você vai brincar que aquilo é real, você vai fazer um livro que você não sabe se é verdade ou não é, e alguém vai te mover um processo. Amigo, fake news hoje em dia é muito perigoso, as crianças, não sei o quê. Vem uma tiazinha protestante encher o nosso saco. Quer dizer, eu não estou afim disso. Então, viva as fake news no que elas ajudarem a vida a ser mais fake e menos chata, entendeu?
Você, na literatura, nunca chegou a produzir uma obra Uma fake news, né? que problematizasse essas coisas, assim, como que introduzisse esses elementos assim de ficcionalização, de né? ficcionalização de si, como você, nas artes, nas instalações, você, nas performances, por exemplo, você cria esse atrito. Na literatura, você está chegando porque você acaba de publicar o Adeus Cavalo, que de certa maneira é uma peça teatral por que tem essa dimensão, né? Eu queria tanto, viu? A minha imaginação ficcional não é grande. O máximo que eu cheguei um pouco, falando sério, é que eu acho que o Oppo, por exemplo, tem uma coisa entre o ensaio e o falso ensaio, né? Tem alguma coisa ali que passa por uma forma do falso qualquer, né? Mas eu não tenho essa aventura de produzir personagens ficcionais que me tomem. É raro. Às vezes que aconteceu, que eu conto nos dedos, que eu senti que eu estava dentro de um personagem, a imagem que me vinha, e eu acho que é uma imagem verdadeira para mim, parecia que eu estava numa prancha de surf, que eu tinha ficado de pé, sabe? Que a onda estava me levando, a personagem estava me conduzindo, não era eu. Eu acho que o meu eu lírico, ainda que espalhado em ensaio, poema, relato, uma confusão de coisas, esse sou sempre eu. Há um eu lírico aí. A minha coisa é mais próxima do lírico do que da narrativa, embora eu tenha uma inveja danada de quem consegue. Agora, o seu eu lírico produziu na lírica um livro como o Junco, que estabelece, se não estabelece confusões entre o real e o ficcional, com todas as aspas possíveis, estabelece analogias entre lugares absolutamente divergentes e diferentes, né? Assim, entre torsos de cachorros mortos atropelados assim, no meio-fio das ruas e troncos que chegam na margem do mar. Assim, você estabelece analogias que são analogias inesperadas e que dotam a natureza de um aspecto violento e dotam vamos dizer assim, a morte urbana, igualam a um ciclo repetitivo da natureza. Quer dizer, a poesia, se ela não produz necessariamente esse atrito entre real e ficcional, ela produz analogias que são que divergem da linguagem e das nossas associações, da nossa semantização do mundo, né, convencional. Isso eu acho que sim, não só aí, como acho com quase em tudo que eu faço, né? Quer dizer, eu agora mesmo estou pensando nessas performances, começando a ensaiar um pouco, e tenho feito uns quadros que enfim, são quadros que eu estou há 6 meses fazendo, tem quase 300 quilos de tinta, então fico lá mergulhar naquilo, joga, faz, né? Daí os gestos, inclusive. E aí eu estou fazendo um ensaio sobre o Glauber Rocha, que não acaba nunca, e essas passagens, e um texto ficcional, um pouco de memória, longo, que eu estou fazendo, e essas passagens são a minha vida, a ansiedade de passar de uma para outra, onde é que junta, como essa foto que você falou do cachorro e do tronco, que se juntam no livro. Então, esse lugar entre a coisa física e a linguagem, né? Isso é muito diário, muito verdadeiro para mim. Porque, de algum modo, eu acho, retomando esse ponto aí da fake news, que eu fui fazer artes plásticas um pouco para fugir a alguma coisa que me parecia fácil ou retórico no exercício de escrever, quando eu era adolescente, quando eu era menino. Algo que me levou, porque eu comecei como artista plástico tarde, né? Eu queria ser escritor. Depois que eu voltei, aí eu fui participar, aí voltei a escrever e comecei a fazer as duas coisas. Mas eu acho que eu senti alguma coisa assim que eu precisava de um recuo, de uma coisa que eu acho um pouco como alguém assim, um ator que na hora de dar o texto ele começa a sentir que ele não está bem, que ele está sendo falso, algo assim. E ele começa a grunhir, a gritar, a pegar elementos mais primais do corpo dele, alguém que faça umas coisas assim para depois voltar ao texto. Eu acho que as artes plásticas tiveram talvez uma função um pouco desse jeito para mim, entendeu? Como se eu recuasse algum momento muito original da minha corporeidade, dos materiais que eu uso, e a partir dali eu pudesse voltar a pensar com as palavras.
o que seria, digamos assim, um elemento que eu vejo um pouco no que eu faço, por mais assim disparatado, diversificado, eu acho que tem uma procura desesperada pelo que é verdadeiro em cada coisa que eu faço, o quanto eu posso dizer, o quanto eu não posso. A minha dificuldade de ficcionalização pode ser que seja um pouco do imaginário, mas acho que antes do imaginário eu não consigo usar a linguagem de um jeito assim, tipo, João levantou, pegou o copo d'água, sentou-se e encontrou Maria. Maria lhe disse, você tem certeza que quer ouvir isso? Eu não consigo escrever isso. É como se eu precisasse achar uma linguagem adequada para a palavra pegar o copo. Tem alguma travação aí que eu acho que é de ordem lírica, mas é também de ordem um pouco que a linguagem precisa ser muito verdadeira, muito forte, muito assim, entendeu? Então trava a potência narrativa, porque a linguagem fica olhando muito para ela, né? Então, às vezes libera assim, eu estou falando de outra coisa, numa espécie de falso ensaio, aí vem como um jorro, assim, vem um pedaço narrativo, né? Com uma ficcionalização que dura 3 páginas. Aí, nesse contexto, parece que cabe, aí eu vou. Mas as tentativas que eu fiz de escrever algo mais longo, às vezes anotando o enredo e tal, todas me pareceram profundamente brutas, sabe? Como se eu tivesse Até me tem violentando. narratividade, alguns diálogos e algumas cenas entre personagens, interação, mas é sempre uma coisa, né, é um recorte. É um recorte, e é um vale, fragmento. vale, assim, dura enquanto valer, Isso. tiver esta verdade que você talvez procure, né? É isso mesmo. Suponho que talvez, com base no que você falou, que possa ser assim. A gente vai parar aqui esta conversa entre nós para abrir a conversa para quem está aqui presente nos assistindo e quem está nos acompanhando pela internet. Temos perguntas na plateia? Alguém tem perguntas para o Nuno Ramos? Tem uma por ali. favor. Sim. A pergunta da plateia virá por escrito para mim ou o Felipe é que vai fazer? É isso. Eu achei que a pergunta da plateia também viria daí pelo Tem uma pergunta desse senhor aqui, ó. Você vai fazer uma pela Isso. internet, é isso. Por favor, Felipe. Para começar, então, vieram várias perguntas, vários elogios, inclusive a apresentação. Cerca de mais ou menos 5.000 pessoas passaram pelo Facebook acompanhando a conversa, né? E vieram 2 perguntas aqui, na verdade é o mesmo tema, são 2 pessoas diferentes que fizeram uma pergunta. Uma chama Canal Cifrão, que diz assim, se a arte é sem limites, mas esbarra nos limites da falta de acesso do grande público, qual será o papel das redes sociais e da internet nesse processo de acessibilidade? E uma pergunta relacionada é a do Rodrigo Souza, se a internet ajudaria a popularizar a arte, fazendo com que o grande público consiga acessar obras que antes não tinha acesso. Eu acho que com certeza, né, no sentido básico assim de que você acessa documentos, quadros, objetos, já que você não tinha a menor condição. Eu, quando comecei, nos anos 80, era incrível, porque era o contrário, a informação era muito rara, muito difícil. Quando você conseguia um catálogo de um artista, aquilo, entendeu? Quando você conseguia um texto do não sei quem que você queria ler, aí você precisava emprestar e não estragar a lombada. Enfim, era muito... Hoje, a informação é muito acessível. A dificuldade talvez seja até um pouco o contrário, né? É como fugir a esse conceito de informação. Quer dizer, ele na verdade é o que talvez seja aquilo que a internet colocou e que precisa ser vencido. Por exemplo, eu gosto muito de formas de internet que são pouco informativas, que conseguem oferecer elas mesmas um conteúdo autônomo, um conteúdo vivo, né? Eu fiz o Lígia, aquela coisa que eu montei um jornal nacional do dia do impeachment, com o Bonner e a Renata cantando Lígia, né? Eu nunca sonhei com... A gente montou assim, eles cantaram certinho a canção do Tom Jobim. Isso pode ser visto onde? Isso pode ser visto... um site chamado A Área, que tem isso. E acho também, talvez o YouTube acho que tem também e tal. Mas foi uma tentativa de usar a internet não como informação, mas como autonomia de
de linguagem, uma coisa que a gente fez para ela. E essas tentativas são muito interessantes, assim. Agora, é claro que a internet liberou também um demônio invertido, né? Um demônio onde a coisa pública ela pode ser extremamente violenta e extremamente redutora, né? É bom lembrar que o nazismo, o fascismo foram movimentos extremamente populares, né? Quer dizer, não é necessariamente por ser popular que alguma coisa democrática está sendo construída. Depende de como você elabora. Não estou dizendo que a internet seja nem fascista nem nazista. Eu estou dizendo que não é porque é popular que você está necessariamente num ponto democrático. A democracia, acho que é um negócio que você constrói mesmo, a cada agora, entre nós. Quer dizer, é uma coisa mesmo para ser jogada, para ser testada, que se falseia muito facilmente. E acho que a potência das novas mídias é uma coisa que a gente está chegando agora, é bom lembrar, uma coisa muito recente, há 10 anos, nada disso estava ocorrendo. E é um jogo que nós estamos descobrindo e temos que descobrir junto. Acho, repito, que trazer as coisas para duração conflituosa em público é a única coisa que eu consigo ver como decente. Quer dizer, tudo que for menos que isso é ruim. Perfeito. Mais uma pergunta? Uma pergunta que veio aqui do público, da Diana. E ela diz assim, que a Clarice Lispector afirmava que gostar é uma das formas de entender. A tentativa de dar inteligibilidade a uma obra, supondo que o público não é capaz de entender nem o artista, nem o discurso do crítico, não é, de certa forma, um certo pedantismo do crítico? E também não é subestimar a capacidade do público? Pode ser. Gostei da pergunta dela e concordo em parte. Agora, repito, eu tive essa experiência na vida algumas vezes. Eu tive a sorte de ser acompanhado por críticos extraordinários, como Rodrigo Naves, Lourenço Mamie, Alberto Tassinari, Ronaldo Brito, enfim, eu estou esquecendo vários. Eu acho que a arte ela não é restritiva, nem é algo que explicita. Ela, muitas vezes, ela põe o trabalho numa potência que, sem ela, ele demoraria a enunciar. Quer dizer, a crítica, né? A crítica, quer dizer, eu acho que a crítica tem uma exponenciação da arte que aí não é nada pedante nem nada. Ela está querendo jogar aquele jogo mais alto. Ela está vendo, pela relação com outros artistas, alguma coisa assim, que aquilo voa mais alto, que permite mais coisas. E, muitas vezes, o artista, ao introjetar a crítica, ele também vai mais longe. Então, muitas vezes, você tem conversas que doem no ego, mas de onde você sai extremamente fortalecido, porque a arte, ao seu modo, é um ato de ambição. Há uma ambição linguística, no mínimo, grande. Não de carreira, isso talvez, enfim, cada um. Mas, em relação à linguagem, às vezes você tem que... Cara, eu preciso enxugar, eu preciso tirar, eu preciso jogar fora. Quer dizer, são atos, às vezes, muito fortes. E a crítica, nesse ponto, ela pode ser uma dobradinha incrível. Então, concordo com ela. Acho perigoso o papel assim, esclarecedor, didático da crítica. Acho que isso põe o outro numa posição meio falsa, de alguém que precisa de ajuda, ou sei lá o quê. Agora, acho que o papel erótico da crítica, no sentido do desejo de que a arte vá mais longe, que aquele trabalho, não a arte, que aquele trabalho vá mais longe, que ele se relacione, né? Esse eu acho extremamente benéfico e acho que não é à toa que quase toda grande momento da arte teve, junto com aqueles grandes artistas, alguma voz crítica, né? Ou ao menos uma coisa de grupo muito forte, onde... Porque, só para falar a última coisa, sem querer me alongar demais, o crítico também não é necessariamente aquele tiozinho fora de você. Ele está também entre os artistas. O papel de crítico, com outros recursos, é exercido pelos próprios artistas também. Daí que a experiência de grupo seja tão maravilhosa e tão quase que imprescindível a qualquer coisa que se faça, ao menos numa boa época da vida, né? Então, a crítica, para mim, a verdadeira, restringindo, falando bem, falando mal, o que seja, mas é aquela que tem embutida em si mesma o desejo não ressentido, porque quem manda é a obra, não é nem o artista biográfico, nem é o crítico, quem manda é aquilo que foi feito ali.
é o desejo não ressentido de que aquilo que foi feito ali fique melhor, mais generoso, mais maravilhoso ainda. E você, em ensaio geral, você tem vários ensaios que a gente pode colocar dentro do âmbito da crítica, né? Sim. Enfim, de obras de outros artistas, criadores, até artistas da bola, né? Até no ensaio geral tem textos que são muito bonitos sobre futebol. Eu estou lançando agora, sabe, um livro novo de crítica em novembro. Pode fazer propaganda? Pode. Pela editora Todavia. Vai chamar Suspeito que Estamos. Que é o título de um texto que você... Falei errado, que vergonha. Não é nada disso. Não é. Nossa Como Senhora, é? Esse texto. Suspeito que Estamos é um texto que você... Que estamos fodidos, né? É um texto... Suspeito que Estamos é um texto que ele escreveu para pedido da Folha, naquela sessão que tem nesses debates. Então tinha uma espécie de refrão. Suspeito que... Eu tinha até selecionado. Posso ler? Posso fazer um intervalo? Dá pra... Não, mas eu posso. Eu cometi Não. uma gafe absurda. Não, mas você vai retomar isso. Eu errei o nome do meu próprio livro. Mas a gente vai voltar para o livro. A gente vai voltar para o seu próprio livro. Que mas fala o nome do vergonha. próprio livro, depois eu pergunto sobre o próprio Verifique-se o mesmo. livro. Verifique-se o mesmo. O que é? Vem da onde isso? Vem daquela frase que tinha em elevador. Ah. Tem no estado de São Paulo inteiro, verifique-se o mesmo, encontra-se parado neste andar. Eu acho essa frase tão mal formulada, porque deveria ser Exato. verifique se ele está parado mesmo, não verifique-se o mesmo. Não, esse mesmo é o sujeito da frase ou sei. ele é estranho. É. Mas, assim, é um livro que um pouco tenta pensar essa questão do mesmo, do retorno do mesmo, né? Tem alguns ensaios sobre isso. Então, o título é esse, me perdoem os meus editores, eu errei o título do meu próprio livro. É um livro de ensaios. É um livro de ensaios, só de ensaios, com muitos ensaios. Tem seu texto sobre o Graciliano Ramos? Tem. Que saiu Tem se dentro se apresentou num evento... Dentro de um ensaio sobre a fita de Moebius, tem. Mas diga, o que você ia dizer sobre o Suspeito. Suspeito. Suspeito que Estamos, assim, é um texto que é todo... enfim, tem esse refrão. Suspeito que... Eu tinha até separado um trecho quando ele fala assim, suspeito que... Posso ler aqui? É o seguinte. Deixa eu pegar o texto aqui. Suspeito que a indústria cultural brasileira seja também ela violenta. Assisti a Luciano Huck modernizando a chimbica de um espectador. Vi esse espectador chorar, depois mover os braços, como se quisesse abraçar os joelhos do apresentador. Suspeito que isso seja cruel. Suspeito que isso seja cretino. Suspeito que o tropicalismo, uma coisa sobre a qual você falou aqui, daquela questão da indústria cultural, suspeito que o tropicalismo tenha naturalizado nossa indústria cultural até um ponto sem retorno, e que o ciclo de conquistas democráticas provenientes dessa operação já tenha se encerrado há décadas. Que eu acho que mostra um pouco uma coisa interessante, como, na verdade, as coisas vão se recodificando permanentemente, né? Aquilo que teve um sentido nos anos 60 e 70... se naturalizou e, portanto, se tornou puro cinismo. Né? Eu acho que um pouco da potência deles, que é enorme, dos tropicalistas. Que acho um momento decisivo e para mim e tal. Eu acho que vem um pouco dessa abertura, uma espécie de segundo round da indústria cultural, né? Digamos que o primeiro round seja a indústria do rádio, que vem dos anos 30, que já era uma indústria cultural com multidões e tal, e agora passamos para essa era televisiva, associada a um consumo muito mais horizontal, de camiseta, de sapato, de tudo. Com a TV no meio e a Globo vindo com a força que vê. Quer dizer, a origem disso porque você pode ler a indústria cultural num país como o nosso com duas versões. Vou falar as duas bem chapadas. Uma, a indústria cultural oferece aos deserdados os dejetos piores da cultura. Isso é uma. A outra, a indústria cultural cria um espaço comum, é um único espaço comum entre as classes. Quer dizer, a única coisa que eu tenho em comum com a minha empregada, já que eu não estudo na mesma escola, não vou no mesmo hospital, não frequento a mesma parte da cidade, não tomo o mesmo ônibus, enfim, não compro no mesmo... A única coisa em comum que eu tenho com ela é o Roberto Carlos. Então, existem essas duas versões. Na segunda, eu acho a sério que existe, sim, uma coisa democrática, poxa. Que talvez num país menos desigual, essa função fica muito menos importante. A primeira, eu acho que quando isso estava aparecendo, a primeira ficou um pouco de lado, a violência da indústria cultural.
Eu acho que aos poucos isso foi vindo com mais força. Mas é claro que esse jogo é muito mais complexo do que essa frase que eu falei. Quer dizer, tem muita coisa boa acontecendo aí. A Anitta, né? Quer dizer, a Anitta é uma questão interessante. Eu gosto de pensar nela. Não conheço bem a música dela. Eu gosto tanto dela, pessoalmente, assim, do jeito, que eu não conheço bem a música. Mas eu queria uma hora ouvir aquilo. O que, que isso quer dizer? Quer dizer, eu acho interessante. Tem um projeto bacana, desenchabido, sem culpa, do bem, um corpo diferente, sai desse padrãozinho cretino de corpo, né? Enfim, eu acho que tem muita coisa que eu também quero jogar esse jogo. Mas, de toda forma, eu acho que entre os dois extremos que eu falei aqui, a Tropicália viu e ganhou muita energia dessa espécie de democratização que parecia que estava sendo oferecida. E a tara deles pelo Roberto, que era uma espécie de termo médio, né, entre alguma bossa novice que ainda sobrava nele, no canto, alguma coisa assim, e a coisa popular mesmo, mostra isso. Né? E eu acho que isso mudou de fato. Perfeito. Mais perguntas? O Miguel, ele faz a seguinte provocação: quanto vamos precisar piorar no Brasil para que as coisas possam começar a melhorar em relação à valorização do artista, o acesso às manifestações culturais e o fim das patrulhas, cortes e perseguições ao trabalho do artista? Eu espero que não piore mais 1 milímetro. Para mim deu, entendeu? Eu acho que a gente está vivendo um fundo de poço, sim, de uma coisa de legitimidade duvidosíssima, com consequências desavergonhadas, enfim, eu acho que nós nos perdemos num labirinto que eu não sei bem onde vamos sair. Mas, repito, Miguel, eu acho que é uma questão sua tanto quanto minha. Quer dizer, como tudo é uma prática diária, onde nós vamos ter... O que me preocupa é que eu tenho achado as instituições medrosas, eu tenho achado que está todo mundo fugindo um pouco, entendeu? Quando é o contrário. Quer dizer, a gente precisa, é a hora da cultura se manifestar, é a hora da gente ir para cima, no sentido civilizado, óbvio, mas é a hora de briga, no melhor sentido, mas é a hora da gente se exteriorizar. E acho que as instituições têm um papel fundamental. Como elas andam muito travadas, muito medrosinhas, né? Tá todo mundo assim esperando isso, esperando aquilo, espera a eleição, espera não sei o quê. Não, peraí, mas vamos tratar disso. Não, é o contrário. Quer dizer, pensa um pouco, ó, eu não estou comparando as duas crises, mas o AI-5, que foi uma crise, acho que mais profunda ainda do que essa, num sentido, no outro não, porque era muito nomeável, né? Era uma coisa muito clara. O AI-5 produziu, digamos, uma reação incrível na cultura. A cultura saiu extremamente potente daquilo. Né? Um filme como Terra em Transe. Né? Quer dizer, você vê que são respostas de alto gabarito, de alta intensidade, com erros incríveis. O Terra em Transe mesmo tem coisas assim péssimas, mas é um filme maravilhoso, né? Um negócio assim que põe as linguagens todas em crise, não é apenas o cinema, né? Aquilo foi uma aposta que moveu muita coisa. É disso que nós estamos atrás, eu acho. A gente precisa nomear o que está havendo. Só acho que hoje o jogo é muito institucional, passa pelo mercado, passa pelo banco que tem o não sei o quê, a instituição não sei das quantas. Quer dizer, esse jogo, ele precisa ser jogado conosco em termos generosos, abertos, com apostas grandes, com pouco dinheiro ou sem. Mas, quer dizer, eu sinto muita falta de agentes culturais mais ousados, mais... Não pode falar a palavra, mas enfim, ousados. São duas perguntas aqui, uma veio do público, de alguém que não se identificou, mas elas são relacionadas. E a pergunta do público é se, ao seu ver, a arte é meta-supra-realidade, tratada esteticamente, ou tem sempre algum engajamento com a realidade e com o ideal? E o Antônio, aqui na internet, falou qual é o grau de engajamento político exigido do artista atual. Se é possível politizar sem polarizar.
Olha, eu acho que a arte, mesmo no seu momento mais abstrato, ela é feita da vida, né? Ela é uma ruga da vida. Ela pega o próprio acionamento da sensibilidade que toda arte um pouco tem. É um acionamento do corpo, né? A arte passa pelo corpo, e o corpo é o nosso imediato, a nossa cadeia e o nosso voo, assim. Então, eu acho que sim, que a arte está sempre pousada no real, na vida. Ainda que... Agora, a outra pergunta, o quanto é possível fazer política sem polarizar, é uma pergunta PSDBista, né? Num certo sentido, assim, né? Eu acho que não dá, não. Eu acho que a política é polarizadora. Se você toma, você vai, né? Não quer dizer que ela precisa ser estúpida, mas... Agora, o que é difícil, eu não sei o nome de quem me perguntou isso, mas o que é difícil é que essa definição do que é político é muito complicada, é muito grande, né? Quer dizer, você pode... tomar um quadro do Matisse, onde uma dança universalizante está sendo feita como um ato político, é claro que pode, no sentido de fugir às agruras do mundo, da mão de obra escrava que a gente um pouco reproduz infindavelmente na vida da gente, que todos somos um pouco escravos de sei lá do que, né? E aquilo parece que te descansa daquilo, te põe numa outra... dimensão. Isso é altamente político, mas depende de como você lê. Ninguém associaria, claro, o Matisse à obra política, num sentido mais imediato. Mas eu acho isso, quer dizer, que não há... quando eu digo que a gente tem que se pôr, não é no sentido direto, como eu mesmo estou fazendo. Estranhamente para mim. Eu só tinha feito isso, acho, lá com aquele 111, um negócio que eu fiz na Argentina, um monumento lá para memória do golpe lá deles, mas poucas coisas. Agora eu estou com essa vocação um pouco, estou achando que, não sei, mas eu não acho que isso é padrão para ninguém, não. Agora, toda obra de arte acho que polariza, assim, acho que ela quer isso, por isso que o artista é tão ciumento do outro, talvez, né? Porque um artista contesta o outro fortemente. Um artista que use o vermelho do Matisse destruiu os outros vermelhos, né? Não sobra vermelho nenhum depois daquilo. Quer dizer, tem uma coisa polarizadora na arte, profundamente violenta no seu desejo de... E a resposta a essa polarização não é tem lugar para tudo. Não é. Quer dizer, é óbvio que tem lugar para tudo, não estou defendendo que vai queimar a obra de ninguém, mas eu digo, no espectador nunca é. Nunca é. Se você ama uma coisa, você ama menos a outra. Se você ama menos uma coisa, é porque você não ama tanto. Não ama. Quer dizer, eu passei a vida pulando entre o Van Gogh e o Cézanne. E claro que são os dois maiores, eu não sou idiota para não saber isso, mas eu acho que eu nunca consegui realmente amar os dois. Eu pulava, quando é um. Lógico que se eu vou, eu olho os dois. Mas eu digo assim, eu estou falando isso só para dizer que essa totalização, essa polarização, que foi a palavra que ele usou, ela existe. Não é pecado nenhum. Ninguém está dizendo que o Van Gogh é melhor que o Cézanne. Sei lá com que argumentos eu poderia defender uma coisa dessa. Não é isso. O que eu estou dizendo é que a arte ocupa a gente de uma forma, ela é uma forma de totalização. Ela é a vida inteira. O Van Gogh é a vida inteira, gente. É um negócio assim, o sol vira tinta, aqui, não é pedaço de tinta, é pedaço de sol. O Cézanne é aquela montanha, ela está aqui, mas ela está fugindo de você, e você não sabe bem se ela está te agarrando ou se ela está te abandonando. Não é possível que essas duas visões convivam assim pacificamente, que é a tiazinha protestante, dizendo, gente, tem lugar para tudo. Entendeu? Isso é insuportável. A arte não é isso, ela é desigual, ela é violenta, ela polariza, para usar o termo dele. Então a gente não precisa ter medo disso. A arte é para comer de boca aberta, não é para comer com garfo. É isso que eu queria dizer. Para finalizar, uma pergunta que veio da internet, se da produção contemporânea, o que você tem visto, lido e testemunhado que mais te chama a atenção? E se a crise tem sido o terreno fértil para a produção artística?
Então, eu acho que sim. Eu tenho visto muita coisa legal, mas que eu sinto assim, como se isso não tivesse organizado nem dentro de mim. Quer dizer, eu vejo peça legal, eu leio coisa legal, eu vejo música legal, compositores novos, interessantes, mas parece que o grilo é que fica tudo meio assim